aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve agora. Se gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. E hoje eu vou fazer um vídeo mostrando todo o operacional com todos os detalhes de forma atualizada, pois muitas pessoas têm me pedido isso. Então hoje eu vou mostrar tudo que eu analiso, como que é feito as entradas, como que é todo o operacional. E depois, se vocês ficarem com alguma dúvida, ainda assim, vocês vão me perguntando aí nos comentários. Então, a primeira coisa é entender quais são os indicadores que eu uso nesse operacional. Eu vou deixar o cardzinho com a configuração de todos os indicadores, para esse vídeo não ficar extenso demais, eu ficar inserindo e configurando todos os indicadores. Então, eu vou falar de cada um deles para vocês entenderem qual que é a análise que tem que ser feita. Então, a primeira coisa, as médias, a minha análise é o cruzamento, única e exclusivamente, a média de 9 e a média de 21. Esse é o papel dela, para o cruzamento. Então, nós temos a média de 200. A média de 200, além dela ser um suporte ou uma resistência, ela me indica a tendência macro. A macro não, minto. A tendência intermediária do movimento. Então, se os preços estão trabalhando abaixo da média de 200, a tendência intermediária é de baixa. Se os preços estão trabalhando acima da média de 200, a tendência intermediária é de alta. Então, ela me auxilia nesse sentido. O que quer dizer isso? Que se eu tenho os preços trabalhando abaixo, eu vou dar prioridade para os cruzamentos de venda e não para os de compra. Os de compra tendem a ser mais curtos, enquanto os de venda tendem a ser mais extensos. Então, essa é uma análise importante para ser feita com relação à média de 200. Claro, se ela tem aquela questão dela estar no caminho do gain, mas para vocês entenderem o papel dela no operacional. A VWAP é a mesma coisa no sentido de ser um suporte e resistência. Então, se a VWAP está no caminho do meu trade, eu sei que ele vai dar uma segurada. Então, se ela tiver a menos de 200 pontos do meu gain, eu não entro no cruzamento. Claro, aliado às outras análises. Mas só para ficar um pouco mais claro essa questão da VWAP. A VWAP, ela junta os pontos mais fortes de briga que ocorreram, juntando também o volume. Então, por isso que ela é diferente de um suporte de resistência ou até mesmo do pivô, que tem praticamente os mesmos critérios. Mas ela inclui também o volume de negociação. Então, esses são pontos importantes. Eu uso o detector de topos e fundos para ficar um pouco mais claro visualmente a formação de topo e fundo. Eu uso topos e fundos com a configuração 3, o período. O que quer dizer esse período? O número de box para acontecer, para considerar um fundo ou um topo. Lembrando que o detector, esse símbolozinho, ele só forma depois do movimento. Então, ele não vai formar o topo aqui para depois cair. É o contrário. Depois que ele faz o movimento, é que a letra aparece. Então, por isso que você só vê a letrinha depois do movimento. E no caso, 3 períodos significa que eu preciso de pelo menos 3 boxes para entender que aquele movimento foi um fundo ou foi um topo. O estocástico lento, ele me diz se o preço está sobrecomprado ou sobrevendido. Eu dou prioridade para as operações de extremidade. Então, se o estocástico ele está acima da linha de 80 e 85, eu coloco 85 para ficar ainda mais seguro. Mas entre 80 e 85, eu vou olhar para a venda com tranquilidade, porque eu sei que eu tenho uma chance grande de estender o movimento, porque eu estou fazendo uma venda nessa região e posso ir buscar a região de baixo. Então, a tendência é eu conseguir pegar um movimento maior, mesmo que ele não caia direto. Igual nesse exemplo aqui, teve um cruzamento, o cruzamento ele não desce em linha reta, né? Conforme teoria de Dow e teoria e ondas de Elliott. Mas ele vai cair. Então, ele vai descendo, vai fazendo os movimentos, mas vai caindo. Então, quando eu entro num cruzamento de extremidade, eu sei que eu posso tentar buscar até o outro extremo. Então, eu vou me mantendo na operação nesse sentido. Por isso que eu entro
e sempre tento estender a operação. Cada vez que vai formando um topo, eu vou protegendo. Esse é o meu perfil. Cada um pode fazer da forma que se sentir mais confortável. Ah, eu quero só buscar um número de pontos, ok. Mas caso contrário, você consegue ir protegendo cada vez que forma um topo. Fez o movimento, ele voltou, fez um novo topo, eu protejo agora. Entenda, você vai sempre perder ou deixar de ganhar entre 150 a 200 pontos. Então, é do perfil de cada um. Para você tentar pegar um movimento maior, você tem que aceitar a chance de ganhar menos. Então, isso é o que eu faço. Então, o detector de topos e fundos, deixa eu tirar isso aqui, ele serve nesse sentido, né? Ele orienta nesse sentido. O que mais que nós temos aqui? Estocástico, vamos lá falando do estocástico. Estocástico de meio de caminho, eu não gosto. Por quê? A operação, além de ser mais curta, eu não vou, quando eu faço uma entrada com estocástico no meio, eu sei que eu não vou estender, eu vou buscar um alvo mais curto e eu sei que o risco de voltar é bem maior. Então, se você tem a opção de preferir os extremos, você vai fazer trades mais seguros. Deixa eu achar um movimento aqui. Ó, aqui é um bom exemplo do estocástico no meio do caminho, dando um cruzamento, apesar que estava vindo de um movimento lateral, então era óbvio que não era uma boa entrada, mas vamos ignorar que estava num movimento lateral. Eu tenho aqui o estocástico cruzando, então ele está me dizendo que ele está virando para uma alta, só que ele está no meio do caminho. Eu sei que se eu entrar nesse cruzamento, muito possivelmente eu vou ter daqui até aqui para fazer um movimento. É um movimento bem curto. É muito mais arriscado. Se eu entro nesse cruzamento, eu já sou estopado. Então, ele é muito mais arriscado. Não acho interessante fazer entradas em cruzamento quando o estocástico está no meio do caminho. Eu não acho legal, eu prefiro não fazer. Isso falando de cruzamento, não é pullback, análise de cruzamento. O cruzamento fica muito mais seguro nas extremidades. Significa que se for o estocástico vier no meio, vai dar errado? Não. Estatística e probabilidade. A maior parte das vezes não dá certo, mas não significa que todas as vezes não dará certo. Então aí cada um tem que analisar o tamanho do risco que quer correr. Ah, ele não tá sobrecomprado, sobrevendido, mas está aqui mais para baixo ainda? Ok, ainda dá para entrar. Mas no meio aqui, na linha de 50, eu prefiro ficar de fora. Então, a análise para ser feita no estocástico é essa. Vai ter momentos que o estocástico vai estar esticado e ainda assim vai estar subindo, por exemplo. Vê, aqui tem um exemplo. Ó, aqui nós temos um exemplo do estocástico lá embaixo, mas continuou trabalhando lá embaixo, porque estava uma tendência de queda muito forte, ele não tinha força para subir. Então, se você pensa em entrar nesse movimento, achando que, como o estocástico já está lá embaixo, vai dar uma boa de uma compra, você se dá mal. Então, por isso que é bom ter essa análise. Aqui, em nenhum momento ocorreu o cruzamento. Então, quem pensou em entrar num cruzamento aqui só porque o estocástico estava lá embaixo, poxa, já caiu bastante, o estocástico tá abaixo da linha de 15, eu vou entrar na compra, porque uma hora ele vai subir. Qualquer coisa eu dou uma seguradinha, uma hora ele vai subir. E o que aconteceu? Queda, queda, queda. Quem fez isso se lascou. E eu conheço pessoas que fizeram isso. Por quê? Entram na compra ou na venda com o estocástico sobrecomprado, sobrevendido, como se isso fosse simplesmente um indicador para entrar. E não é. Então tem que ter esse cuidado com o estocástico. Então, vamos lá. Falei do estocástico, de qual é a leitura que eu faço para me ajudar nas entradas. Falei das médias, falta o pivô. Vamos lá, cadê o pivô? Falando do pivô, eu coloco os dois pivôs, eu coloco o pivô 2 vezes, porque um é máximo, mínima e fechamento, e o outro é máximo, mínima, fechamento e abertura. Então eu coloco com 3 e com 4 parâmetros, para ficarem aí pertinho, porque eu sei que nessa regiãozinha ele vai brigar. E aqui tá um exemplo claro. O mercado abriu, segurou no pivô, ele fez um movimento, hora que ele desceu, barrou no pivô de novo e mais uma vez aqui e ficou ainda brigando no pivô. Então o pivô ele tende a segurar bastante. Então qual que é a minha análise? Se o pivô está a menos de 200 pontos, eu não entro na operação. Porque
a chance dele bater ali e voltar antes de continuar o movimento é muito grande. Então, eu prefiro não correr esse risco. Eu prefiro ficar de fora. Ah, mas você nunca entra? Não. Muitas vezes eu entro. Em quais situações eu entro? Eu já alcancei um número de pontos em outras operações. O meu dia já está super positivo. Eu acredito que esteja numa estrutura, por exemplo, nesse caso aqui, numa estrutura de queda forte. Eu acredito que ele vai romper o pivô. Então, eu posso correr esse risco, porque está dentro do meu gerenciamento, porque eu já fiz pontos, aquela coisa toda. Então, em algumas situações, eu posso entrar. Ah, primeira vez no dia, primeira entrada, não entro, eu fico de fora, porque eu sei que vai dar uma segurada no pivô. Eu posso até esperar ele bater 1 ou 2 vezes no pivô para depois disso fazer uma entrada. Exemplo, nesse dia aqui, eu não entrei, nesse primeiro cruzamento, eu entrei e coloquei a minha saída pouco antes do pivô. Então, eu consegui pegar alguns pontinhos. Depois, ele fez novos movimentos e eu não entrei. Nesse cruzamento aqui, por exemplo, eu não entrei, porque ele estava grudado no pivô. Onde eu entrei nessa operação? Aqui. Não entrei no cruzamento. Eu fiz a minha entrada com base em pullback. Eu não entrei pelo cruzamento. A minha entrada já estava abaixo do pivô. Então, o pivô passou a ser uma resistência. Ele começou a me ajudar no trade, porque ele ia dar uma segurada desse preço subir. Aí, eu peguei toda essa queda daqui para frente, que foi aquele dia que eu fiz 5.000 e poucos pontos. Então, assim, o pivô segura bastante. Eu prefiro não arriscar fazer uma entrada quando o pivô está muito pertinho. É claro que ele vai bater ali algumas vezes e vai romper em dado momento. Ou pode acontecer dele simplesmente romper direto. Mas, novamente, eu digo, a estatística, a probabilidade diz que ele costuma segurar no pivô, na maior parte das vezes. Então, eu prefiro fazer isso. Então, eu acredito que com relação aos indicadores, o que analisar em cada um deles, eu acho que eu já falei. Aí agora eu vou colocar o replay para rodar, para vocês entenderem como que é exatamente o ponto que eu faço a minha entrada. Bom, então eu vou dar play. Vou deixar o primeiro movimento para fazer o cruzamento. Deixa eu adiantar. Uma coisa que eu faço também, para vocês saberem. Eu não costumo entrar nos primeiros minutos, já falei isso para vocês. Eu espero alguns minutos antes de fazer a minha entrada. Eu normalmente, a partir de 9h10 é que eu começo a olhar de verdade para o movimento do mercado, para fazer as minhas entradas. Não gosto de entrar nos primeiros minutos e nem no primeiro cruzamento se for dentro desses primeiros minutos. Eu gosto de esperar um pouco mais. Então, eu prefiro dessa forma porque eu me sinto mais confortável e mais segura para fazer a minha entrada. Aí aqui eu vou explicar para vocês o ponto que eu costumo fazer a entrada para tirar de forma mais clara essa dúvida de vocês do ponto exato que eu faço a minha entrada. Não estou dizendo que é a forma mais correta de fazer o cruzamento, é a forma que eu faço e que para mim funciona. A partir desse ponto, eu começo a olhar as médias. Veja como elas estão se aproximando, estão ficando cada vez mais próximas. A partir do momento que elas se tocarem, eu começo a pensar na minha entrada. Quando o preço está brigando, não tocou as médias ainda, opa, pausa. Isso aqui, as médias se tocaram. A partir do momento que as médias se tocam, elas tocaram, terminou, elas começaram a se tocar quando estava terminando. Deixa eu colocar contador de candle aqui. No box 37, a hora que ele estava terminando de formar, elas se tocaram. Eu espero a formação desse box 38 inteiro e faço a minha entrada no 39. Eu já vou até deixar a minha ordem aqui. Venda, eu vou colocar na abertura do 39. Para quem não entende, o Renko, ele não faz box um ao lado do outro. É sempre acima ou abaixo. Isso significa que o preço de fechamento de um box é exatamente o mesmo preço de abertura do seguinte. O que isso quer dizer? Aqui a abertura, o fechamento desse box vai ser no 102,200. E a abertura do próximo vai ser no 102,200 também. Qual que é o meu risco de eu posicionar a minha ordem exatamente nesse preço?
é o box chegar até esse ponto, pegar a minha ordem, não confirmar a abertura do próximo e subir. Então, o que eu sempre faço? Eu coloco um tique abaixo, porque eu tenho certeza que o box de entrada vai ter formado. Eu vou perder um tique e só. Então, as médias tocaram, esse box 37 estava terminando a formação. Eu espero um box inteiro e entro no próximo. Vou dar play. Essa é a forma que eu faço as minhas entradas, sempre assim. Ah, mas e se as médias descruzarem? Se descruzar, então eu vou ser estopada, simples assim. Mas é nesse ponto que eu faço a minha entrada. Ó, pegou a minha ordem e a partir daí o trade vai correr, seja para onde for, ele vai correr. Deixa eu adiantar aqui. Então, esse é o ponto exato da entrada no cruzamento. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, eu acho que com isso ficou bem claro o ponto certo da entrada no cruzamento. Aqui está com a ordem de termo stop pronta, mas aqui o que eu queria mostrar para vocês é exatamente o ponto de entrada. Eu acredito que mostrando assim, ficou claro para vocês entenderem o ponto exato da entrada. As médias se tocam, vai estar sempre um box terminando de formar. Eu vou esperar um box inteiro e vou entrar depois, porque eu tenho certeza que esse cruzamento já confirmou e que não vai ser aquele falso cruzamento, que ele vai descer e vai subir e vai descruzar. Essa é a forma correta de fazer a entrada no cruzamento. Quais são as outras análises que eu faço? Por exemplo, após um movimento grande numa direção, eu não faço a entrada na primeira reversão. Isso eu sempre falo para vocês. Nós temos vários exemplos de dias que aconteceu isso. Vamos pegar aqui. Deixa eu sair do replay. E aqui no dia de ontem. Aqui é um exemplo claro. Movimento forte de queda. Eu tenho aqui uma queda bem grande. A primeira tentativa de reversão não foi para frente. Eu sempre falo isso para vocês. Eu não entro na primeira tentativa de reversão após um grande movimento, porque na maioria das vezes ele não anda. Ah, mas acontece de andar? Acontece eu perder a subida, mas eu prefiro deixar de ganhar do que perder. Como a maioria das vezes, na primeira tentativa ele não vai, eu prefiro ficar de fora. Então, aqui é um exemplo dessas situações, onde eu não faço a minha entrada. Outra coisa que é interessante para vocês entenderem. Teoria de Dow. Topos descendentes, fundos ascendentes. Fundo mais alto que o fundo anterior me indica alta. Topo mais baixo que o topo anterior me indica queda. Nesse cruzamento aqui, eu tenho um fundo mais alto que o fundo anterior. Então, eu me sinto confortável em entrar nessa compra, porque eu sei que está numa tendência de alta. Aqui, nós temos um exemplo de um cruzamento que eu não entraria se eu fosse analisar a questão de topos e fundos. Aqui eu tenho um topo mais alto que o topo anterior. Eu preciso de um topo mais baixo para me indicar uma queda. Então, me deu um cruzamento de venda que eu fiz a minha entrada provavelmente nesse box e ele andou somente 140 pontos. Até andou alguma coisa, não foi muito. Mas, igual no meu caso, possivelmente ele iria ou me estopar, vamos ver, aqui ele não estoparia. Aqui provavelmente eu já ia colocar na entrada porque ele tentou 2 vezes e não teve força para cair. Mas por quê? Porque aqui eu estou numa estrutura de alta, eu não estou numa estrutura de venda. Eu não tenho que fazer venda nesse momento. Por quê? Para fazer venda, eu teria que ter esse topo mais baixo que esse. Aqui eu tenho um fundo mais alto que o anterior, então está me indicando alta e não queda. Então, é uma análise para vocês fazerem também antes das entradas,
para filtrar ainda mais os ruídos. Então, se vocês associam todas essas informações, vocês vão ficar cada vez mais assertivos nas entradas. Essas divergências, se vocês enxergam e evitam, vocês vão ter muito mais sucesso nas entradas, que é o que eu faço hoje e tem uma assertividade muito boa. Então é assim, parar de caçar trade, parar de ficar no desespero, eu só tenho das 9 às 11 para operar. Se não deu para fazer nada nesse período, sai fora, deixa o seguinte, porque não adianta ficar entrando em pontos ruins para ficar tomando stop, porque é o que acontece com a maioria. Poxa, deu uma oportunidade, igual ouvi me dizerem ontem, eu perdi aquela queda e com isso não tive outras oportunidades, fiquei caçando trade e terminei o dia negativo. Se não tivesse caçado o trade, ia terminar no 0 a 0. É melhor do que perder. Então, é muito importante ter a paciência de esperar a entrada e não ficar caçando a entrada para fazer coisa fora de caminho e com isso perder dinheiro. Ontem eu fiz 625 pontos. Todos sabem que eu busco 2.000 pontos por dia. Não deu entrada? Não deu entrada. Eu não vou ficar caçando trade, eu não vou ficar me expondo de besteira. Deu oportunidade para fazer 2 ou 3 operações para pegar 150, 200 pontos? Deu, mas com o movimento que estava ontem, eu preferi não correr esse risco, porque eu não vejo essa necessidade. Então, eu prefiro fazer as operações melhores e ter uma assertividade boa, conseguir fazer os trades com tranquilidade, do que entrar no trade e ficar ali, passando calor, sem saber se ele vai, se não vai, aí anda um pouquinho, já protege, só fica gerando custos. Então, eu não acho interessante, então eu prefiro operar com mais tranquilidade nesse sentido. Então, fundo mais alto que o fundo anterior, tendência de alta. Topo mais baixo que o topo anterior, tendência de queda. Estatística, probabilidade, não é uma regra, é o que eu sempre falo. Em algum momento, essa estrutura vai ser quebrada. Então, em algum momento, isso não vai funcionar. Mas é muito importante vocês também conseguirem fazer essa análise para escolher as melhores entradas. Então, eu acredito que tenha ficado claro para vocês o ponto exato do cruzamento, como analisar VWAP, média de 200, é o que eu falei para vocês. Quais operações eu vou estender? Operação que o cruzamento me der no extremo do estocástico. E se além do estocástico estar no extremo, no movimento extremo, que eu esteja na tendência intermediária. Quer dizer, se eu estou acima da média de 200, se os preços estão trabalhando acima da média de 200, e eu faço uma entrada na compra com estocástico abaixo ou virando a linha de 15, eu sei que essa é uma operação que eu posso tentar estender, porque a chance é dela subir, porque está numa estrutura de alta. Se os preços estão trabalhando abaixo da média de 200 e eu entro com estocástico acima ou virando já do 85, eu sei que essa operação eu tenho uma chance maior de estender na venda, porque ele tende a buscar o extremo de baixo do estocástico. Então, essas coisas, entrei no meio do caminho, eu vou buscar, se eu fizer a entrada, eu vou buscar alvos mais curtos, porque eu sei que provavelmente esse trade não vai andar muito, podendo até voltar. Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu consegui esclarecer as maiores dúvidas do que as pessoas me perguntam. Espero que vocês gostem desse vídeo. Obrigado por quem assistiu ele até o final. Se você não deu o seu like ainda, já aproveita e dá o seu like agora. Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.